Amém, glória a Deus. Para nós é um motivo de alegria nós estarmos aqui nesta tarde, meio-dia de domingo. Amém. Para nós juntos glorificarmos ao Deus da Bíblia, ao Deus que tudo pode, ao Deus que tudo vê, ao Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó. Amém. Em cuja presença nós, os mortais da terra, estamos. A este Deus nós damos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Amém. Queremos exaltar este Deus, queremos glorificar este Deus. Amém. Queremos salmodiar este Deus pela essa vida que Ele nos tem dado. Amém. Pela essa respiração, pelo simples fato de estarmos vivos, respirando nesta terra, e que Ele não cobra nada de nós. Amém. Ele nos deu a vida. No Salmo 133, 136, Deus é louvado por suas obras e por sua permanente benignidade. Amém. No Salmo 133, 136 diz que louvai ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos deuses, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Senhor dos senhores, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que só faz maravilhas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que com entendimento fez os céus, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que estendeu a terra sobre as águas, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que fez os grandes luminares, porque a sua benignidade é para sempre. O sol para governar de dia, porque a sua benignidade é para sempre. A lua e as estrelas para presidirem a noite, porque a sua benignidade é para sempre. Que feriu o Egito nos seus primogênitos, porque a sua benignidade é para sempre. E tirou a Israel do meio deles, porque a sua benignidade é para sempre. Com mão forte e com braço estendido, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que dividiu o mar vermelho em duas partes, porque a sua benignidade é para sempre. E fez passar Israel pelo meio dele, porque diz a Bíblia, e não é eu, que a benignidade do Senhor Jesus Cristo é para sempre. Mas derrubou a Faraó com seu exército no Mar Vermelho, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que guiou o seu povo pelo deserto, porque a sua benignidade é para sempre. Aquele que feriu os grandes reis, porque a sua benignidade é para sempre. E deu morte aos reis famosos, porque a sua benignidade é para sempre. Amém. Louvado seja o nome do Senhor Jesus Cristo. Aí o Senhor, Rei dos amorreu, porque a sua benignidade é para sempre. E Og, rei de Bazã, porque a sua benignidade é para sempre. E deu a terra deles em herança, porque a sua benignidade é para sempre. Sim, em herança a Israel, seu servo, porque diz a Bíblia, e não é eu, que a benignidade do Senhor é para sempre. Que se lembrou da nossa humilhação, porque a sua benignidade é para sempre. E nos remiu dos nossos inimigos, porque a sua benignidade é para sempre. Que dá mantimento a toda a carne, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai ao Deus dos céus, porque a sua benignidade é para sempre. Louvai a este Deus, glorificado seja este Deus, amém? Porque a benignidade dele é para sempre. Ação de graça a Deus pela sua fidelidade, todos os reis o louvarão. No Salmo 138, a Bíblia diz, eu te louvarei, Senhor, de todo o meu coração. Na presença dos deuses a ti cantarei louvores.
inclinar-me-ei para o teu santo templo e louvarei o teu nome pela tua benignidade, pela tua verdade, pois engrandeceste a tua palavra acima de todo o teu nome. No dia em que eu clamei, me escutaste, alentaste-me, fortalecendo a minha alma. Todos os reis da terra te louvarão, ó Senhor, quando ouvirem as palavras da tua boca. E cantarão os caminhos do Senhor, pois grande é a glória do Senhor. Ainda que o Senhor é excelso, ele atenta para os humildes, mas o soberbo ele conhece de longe. Andando eu no meio da angústia, tu me revivificarás. Estenderás a mão contra a ira dos meus inimigos, e a tua destra me salvará. Amém. O Senhor aperfeiçoará o que me concerne, a tua benignidade. O Senhor é para sempre. Amém. Ó Senhor, é para sempre. Não desampare as obras das tuas mãos. Nós somos as obras da mão de Deus. Nós, os viventes da terra, nós, os moradores deste mundo, nós somos a obra da mão de Deus. Deus nos formou do pó, Deus nos formou da terra e soprou em nós o seu fôlego de vida e soprou em nós o espírito de vida. E Ele tem nos criado no ventre materno da nossa mãe. Ele tem nos sustentado. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. E nós o louvamos, nós o adoramos, nós o invocamos, nós o clamamos, nós reivindicamos as bênçãos de Abraão. Não podemos esquecer do nosso pai Abraão. Não podemos esquecer das promessas que Deus fez ao nosso pai e à nossa mãe. Esse casal que Deus se manifestou lá na terra deles, fez grandes promessas e disse que Abraão seria bendito todas as famílias da terra. Em Abraão, a semente de Abraão, seria bendito todas as famílias da terra. A este Deus nós rendemos toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Assim como a terra precisa da chuva, assim como a terra e a chuva precisa da terra, assim somos nós também. Precisamos de Deus para andarmos e movimentarmos. Quando Deus tira o nosso fôlego, quando Deus tira a nossa respiração, nós voltamos para a matéria, que é a terra, que é o pó. Amém? Enquanto nós temos fôlego em nossos pulmões, enquanto nós temos oxigênio, o ar que respiramos, nós devemos dar honras e glória ao Deus da Bíblia, ao Deus da Bíblia Sagrada. A este Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, que criou o céu e que é benigno, que é misericordioso e que é piedoso e que é amoroso. Ele não nos trata segundo as nossas obras, Ele não nos trata segundo as nossas injustiças, Ele não nos trata segundo as nossas maldades, mas Ele nos trata com misericórdia, com piedade. Amém. A Bíblia diz no Salmo 139 que o Senhor, Ele é onipotente, que o Senhor, Ele é onipresente. A Bíblia diz que Ele sonda-nos, Ele nos conhece, amém? Ele conhece o nosso assentar, Ele conhece o nosso levantar, Ele conhece o assentar de cada brasileiro, de cada morador desta nação. Ele conhece porque Ele fez esse povo, Ele fez esse mundo, amém? Tu conhece o nosso assentar, Tu conhece o nosso levantar, e de longe estende o nosso pensamento. Ele sabe tudo sobre nós, tudo ao nosso respeito. Ele cerca o nosso andar, Ele cerca o nosso deitar, e Ele conhece todos os nossos caminhos. Diz a Bíblia, não é eu que sem que haja uma palavra na nossa língua,
Eis que o Senhor Jesus tudo conhece. Ele nos cerca em volta e puseste sobre nós a mão dele. Que ele coloque a mão dele sobre nós, sobre este mundo, sobre esta nação, sobre cada habitante deste planeta, amém? Diz a Bíblia que tal ciência é para o salmista, maravilhosíssima, tal alta que ele não podia atingir. Para onde ele iria do Espírito de Deus? Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ele questionava, ele fazia essa pergunta. Ele não sabia para onde ele iria. Ele não sabia porque ele sabia que o Deus no qual ele adorava, no Deus em qual ele amava, no Deus em qual ele servia, ele sabia muito bem que diante dos olhos deste Deus, nenhum mortal da terra poderia se esconder. E ele fazia essa pergunta para ele, escrevendo este salmo, inspirado pelo Espírito Santo de Deus. Para onde me irei do teu Espírito? Ou para onde fugirei da tua face? Ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém pode fugir dos olhos de fogo deste Deus. Ninguém. Se nós formos para o Japão, ele está lá. Se nós formos para o Iraque, ele está lá. Se nós estivermos aqui no Brasil ou em qualquer canto do mundo, no Ocidente, no Oriente, Deus, o Deus da Bíblia, ele sabe. O salmista diz que ninguém pode fugir da presença de Deus. Ninguém. Amém? Para onde ele subir ao céu, tu estás lá. Se fizer lá no céu, que é o inferno, a minha cama, eis que tu ali também estás. Se tomares asas da alva, se habitares na extremidade do mar, até ali a tua mão me guiará e a tua destra me sustentará. Se disser de certo que as trevas me encobrirão, então a noite será luz à roda de mim, nem ainda as trevas me escondem de ti. Mas a noite resplandece como o dia, as trevas e a luz são para ti a mesma coisa. Pois possuíste o meu interior, entreteceste no ventre da minha mãe. Eu te louvarei porque de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Maravilhosas são as tuas obras e a minha alma o sabe muito bem. A alma dele e a nossa alma sabe muito bem o Deus em quem nós servimos. É o Deus Todo-Poderoso. É o Deus Criador dos céus e da terra. Os meus ossos não te foram encobertos, quanto no oculto foi formado, entretecido como nas profundezas da terra. Os teus olhos viram o meu corpo ainda informe, e no teu livro todas estas coisas foram escritas, as quais iam sendo dia a dia formado, quando nem ainda uma delas havia. E quão preciosos são para mim, ó Deus, os teus pensamentos, quão grande é a soma deles. Se os contasse, seriam em maior número do que a areia. Quando acordo, ainda estou contigo. Ó Deus, tu matarás de certo ímpio. Apartai-vos, portanto, de mim, homens de sangue, pois falo malvadamente contra ti. Os teus inimigos tomam o teu nome em vão. Não aborrece eu, ó Senhor, aqueles que te aborrecem? E não me aflige por causa dos que te levanto contra ti, aborreço com ódio completo, tenho-os por inimigos. Sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos, e vê se há em mim algum caminho mau, e guia-me pelo caminho eterno. Amém. Faço das palavras deste homem, façamos das palavras deste homem, o salmista, homem segundo o coração de Deus, as nossas palavras. Guia-nos pelo caminho da eternidade. Amém. O caminho de Deus é perfeito. Deus está no meio de nós. Amém. Nos consolando, nos dando força, nos dando graça, nos dando ânimo e nos dando a vitória. A vitória de Abraão, a vitória de Isaac, a vitória de Jacó. Aleluia.
a vitória de Jesus Cristo na cruz do Calvário, a vitória dos apóstolos, a vitória do apóstolo Paulo. O trabalho dos seus filhos, dos seus servos não foi em vão, não foi em vão, mas hoje estamos aqui dizendo para Jesus: Maranata, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Amém. Agradeça a Jesus. Agradeçamos a Jesus de Nazaré, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é, aquele que nos ajuda nos momentos difíceis, no momento de tribulação, no momento de angústia, no momento de adversidade, no momento de uma aflição, no momento de uma dor, no momento difícil. Amém. Confiamos nele, sabendo que ele nos livra da ira, da fúria dos nossos inimigos. Ele nos livra das artimanhas, das ciladas ocultas, em que só ele sabe, e da conspiração, etc, etc, etc. E nos apresentará a ele firme e forte, inabalável. E quando ele voltar do céu, quando ele retornar do paraíso, ele encontrará corações sedentos de amor e cheios de fé, amando a Jesus de Nazaré. Amém? Amando a Jesus e as suas palavras, passará o céu, passará a terra, mas as palavras de Jesus não passará. Amém? Louvado seja o nome do Senhor para toda a eternidade. Glorificado seja o nome desse Deus, o Deus vivo, o Deus santo, o Deus que fala, o Deus que responde à oração do seu ungido, do seu servo, dos seus filhos, dos que choram de dia e de noite. Choram diante de Jesus de Nazaré. E lembram, e clamam, e pedem socorro a um Deus que a mão dele não está encolhida, para que não possa salvar, e nem os ouvidos deles estão surdos, para que não possa ouvir. Bem-aventurado é o povo cujo Deus é o Deus da Bíblia. Bem-aventurado é a nação cujo Deus é o Deus da Bíblia. Amém. Louvado seja o nome deste Deus, porque a paz dele, a presença dele é tudo que nós queremos. Assim como cai essa chuva, assim como cai a bênção desta chuva na terra. Amém. Assim como cai a luz desse sol. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Nós estamos felizes, estamos alegres com este Deus para toda a eternidade. E você diga comigo o amém de Deus.